Quebrada, pra quem não me conhece, Stephanie Santos, diretora criativa da marca Alpha Centauri, uma marca de acessórios e semijoias na pegada streetwear. Salve, salve, vão chegando. Mais uma live que vamos fazer hoje, porque aquela eu não consegui salvar. Cadê a Priscila? Cadê você, Priscila? Vamos conversar com a Pri do Rua da Saudade de Brechó, alguns assuntos sobre brechó, algumas curiosidades. A live que a gente fez e perdeu foi muito massa. Inclusive, caso tenham perguntas para fazer sobre brechó, qualquer coisa, viu, gente? Manda aqui, ó, nesse interrogação, beleza? A Pri já chegou no grau. Vamos arregaçar nessa live também, Pri. Eu não sei porque eu gritei mais, mas vamos ver. Salve, Pri. Estamos aí, né, amiga? Ó, seu áudio tá dando aquele ruim. É, melhor. O Instagram tentou derrubar, né, amiga? Ah, Instagram, você não tá ligado. Peraí. Beleza. Eu não tô conseguindo me ver online no computador. Não sei se vai dar pra salvar. Eita, meu Deus. O Instagram tentou nos derrubar, né, amiga? É, amiga, não tem jeito. Estamos aí novamente. O mais legal é que tem gente nova. De novo. Tem algumas pessoas que não conseguiram entrar antes. Aí, tá vendo? Olha. Maravilhosos, arrasamos. Tudo naquele esquema, né? É, exatamente. Pri, então, se apresente novamente, gente. É o reprise. Vamos lá. Vamos lá, amiga, novamente, né? Bom, eu sou a Pri. E eu falo a gente, porque somos eu e meu marido. A gente tem o brechó aqui em Osasco. Loja física 2 anos. Inclusive, esse mês de outubro agora a gente fez 2 anos, miga. Olha que bonitinho! Devia ter feito uma 2 festinha anos de loja. entre pois vocês, claro. Então. Merecia, né? Um bolinho? Eu acho. Agora em outubro a gente fez 2 anos, mas a gente começou ali no calçadão, né, de Osasco. A gente ficou alguns meses ali, mais ou menos uns 6 meses ali, dentro de uma galeria, era só um boxzinho, né, tipo aqueles boxzinhos, quem é de São Paulo aqui sabe que tem em alguns centros assim de São Paulo, né, lá na 25, lá no Brás, lá na Lapa, tem aquele monte de galeria que tem box. A gente começou dentro de um box desse. Sim. Depois de algumas semanas, um mês, a gente pegou um box maior do lado. Depois, no outro mês, a gente pegou um box maior na frente. A gente tava dominando a galeria. Foi muito engraçado. Você não tinha contado na primeira. Eu não tinha contado na primeira. Porque a gente abriu a nossa loja, foi no início de 2018. A gente abriu a nossa loja física. E aí foi tudo um teste, né? Que a gente nem era do ramo, a gente não empreendia ainda e tal. Tinha só a experiência do brechó pelo Instagram. E aí a gente foi fazer esse teste, né? De fazer um ponto físico. E aí a gente ficou super impressionado, porque assim, na primeira semana, lógico que lá a gente pagava bem menos, né? Porque era só um box, não precisava fiador, era outro esquema, lá o valor era bem menor. Mas aí a gente ficou muito impressionado, porque na primeira semana a gente conseguiu pagar o valor que seria o aluguel do nosso mês. E quando a gente abriu, a gente ficou meio... Eu ficava assim pensando, mano, como que eu vou vender tudo isso pra eu pagar esse aluguel de um mês? Eu ficava, mano, o Luciano tá viajando, isso não vai dar certo. Pelo Insta... A gente não tinha gasto nenhum, né? Sim. Mas posso fazer uma observação? Pode. Eu acho que quando a gente se arrisca a colocar algo em jogo, eu acho que não tem jeito, as coisas funcionam, porque você se arriscou, né? Totalmente, né? E aí, foi muito louco, porque quem já seguia, quem vinha, óbvio que era quem já seguia a gente, porque a gente ficava no andar de cima, não tinha vista para a rua, não tinha muito como quem andava por ali saber que a gente estava lá. Então quem já seguia a gente começou a vir, e aí foi vindo gente de São Paulo inteiro, Grande São Paulo, Guarulhos, Poá, vinha gente de tudo que assim, qualquer lugar que tivesse trem, no mínimo trem, o povo vinha, porque chegava na Barra Funda, caía aqui em Osasco, dava tudo certo, sabe? E aí foi isso, e aí a gente
ficou alguns meses lá. Como a gente viu que deu certo, veio a ideia de a gente montar a nossa loja mesmo, né? Porque aí era bem Sim. maior, que é onde a gente está hoje. Aí onde a gente está hoje, fez 2 anos agora em outubro. Aí, ó, que Aí a gente montou bonitinho. nossa vitrine, a gente tem um acervo bem maior aonde a gente está. A gente pode decorar como a gente quer. É um espaço bem melhor para a gente receber Trabalhar. as pessoas. É. E, inclusive, eu fui aí, a gente falou na primeira live, mas eu preciso repetir. Eu Foi. conheci o Rua da Saudade Brechó pela internet, né? Pelo Instagram. O que me destacou foi Yasmin Jeans, né? E aí eu estava indo trabalhar quando eu me mudei pra cá, pra Osasco. E eu vi o seu marido no metrô. Ali, na porta do metrô, com uma jaqueta que Ali me em chamou a Osasco atenção. mesmo. Isso, em Osasco. Com uma jaqueta que me chamou a atenção, que era da Hard Rock. E aí eu falei, peraí, que eu conheço essa jaqueta de algum lugar. E aí seu marido já me deu um cupomzinho, né? Era um flyer. Tinha um É cupom um de flyer. desconto ainda. Eu falei, cara, eu conheço esse brechó, Tudo, olha né? só. Maravilhoso. O marketing é Bem tudo. legal mesmo. O marketing é tudo. Ele faz tudo. Meu marido faz tudo. Ele atende, ele garimpa, ele lava as peças. É, Perfeito. eu fico muito nessa parte do online, né? Cuido aqui do Instagram, do feed, fazendo fotos, fazendo conteúdo. A gente Fazendo vai Reels. fazendo reels, tudo. A gente vai se ajudando, né? Mas essa parte assim de divulgação, ele é muito cara de pau. Ele vai para cima mesmo. Então Ele assim, mete as caras. tem muita gente que visita a nossa loja que chega falando: "Ah, eu vim aqui porque um moço entregou para mim esse flyer lá no ponto de ônibus e eu sei que é ele, né?" Então é Sim. tipo aqueles aqueles tiozinho do Odo, assim, que usa aquelas Aham. placas, compra o Odo, sabe? Assim, tipo, ele divulga, ele chama o povo, ele faz tudo O que eu acho que a mais gente legal precisar. que é que ele não vai só com flyer, né? Ele vai com uma peça pra chamar atenção, que é pra fazer a galera, ó, É, é isso aqui, essa gente, ó. ideia aí foi dele também, é. Porque a gente chega, pode falar. As últimas vezes ele tava levando um manequim e Aham. aí ele colocava a jaqueta, hard rock Então, virada pra quem passava. e assim, não tem como ninguém parar ali, né? Tipo, meio que se ele não É, entrega o panfleto, a gente naturalmente já para ali pra saber, oi, moço, tudo bom? O que que é? O que que é? Tá vendo? Né? então, quando ele começou, não era assim. Ele ia sozinho, ficava lá entregando flyer. Ele falou que tinha gente que nem ligava pra ele, né? Sim. Depois que ele começou a levar esse manequim, ele falou que tem gente que ele nem ia parar a pessoa. E a Sim, pessoa viu e vem, sabe? Tipo, é né? verdade. E É aí, de natural. onde é isso, sabe? Assim, é muito legal, né? É mais seleto. O grupo que realmente quer acaba pegando É, o flyer, porque não gasta grana à toa com flyer. porque como é um nicho, né? Não é todo mundo que curte, não adianta ficar entregando para todo mundo que passa, né? É verdade. Ó, É se o uma Luiz maneira estiver de aqui marketing. ainda, Luiz, se você estiver aqui ainda, pode mandar as perguntas, tá, parceiro? Pode ir mandando. Bom, então vamos lá. Vamos seguir nosso roteirinho aqui. Vamos. A gente tinha falado sobre desapego, né? Na Sim, outra também. É live, verdade. na finada live, na outra que a gente fez. Finada. A gente tava falando na finada live. É, a gente falou como que eu tinha começado, né? Que foi com a ideia de desapego, né? Que é uma coisa que, assim, a gente vê cada vez mais gente fazendo e é uma ideia super legal, né? Essa ideia de Sim. você fazer girar as roupas que você tem que você não quer mais. E aí fazer uma conta, às vezes, no Instagram. No início de tudo, antes de a gente pensar em loja, em site, como a gente tem hoje, a ideia inicial era só fazer fotos de pecinhas minhas que eu não queria mais. Aí fui fazendo fotos de um monte de pecinha. E a minha ideia, olha só que louco, né? Eu achei que eu ia fazer. Eu não tinha, eu acho que nem 20 peças. Nem Sim. 20 peças. Foi só um desapego mesmo. Foi só um desapego mesmo. Não era peça vintage, não era peça com informação de moda. Eu seguia outros brechós online e aí eu via como é que era. Eu falei, vou fazer também isso aí. E aí a minha ideia era tipo fazer uma página no Insta, mas que ia durar um certo tempo só. Porque eu Até tava acabar as pensando, peças. depois que eu vender as roupas, eu não vou ter por que manter essa página. Olha só, né? E aí, 3 anos e meio depois, a gente tá aí, firme e forte. Mas a ideia inicial era somente desapegos.
Mas E a aí, virada de chave foi quando eu achei uma peça, né? Totalmente vintage em algum brechó aqui na vila mesmo, que eu sempre passava, aonde eu via plaquinha de brechó eu parava. E aí eu achei um corta-vento, que era bem anos 90, assim. E aí eu falei, não, esse aqui eu vou levar. Mas eu ainda não tinha definido muito o meu estilo pessoal, como que eu ia me vestir nessa minha nova fase aí de garimpeira. E aí eu acabei achando que eu não ia usar. Achei sim, que não é a minha cara. Falei, vou colocar ele pra jogo também. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão na nenhuma. moralzinha, Na natural. moralzinha, eu falei, vou pôr, mas eu tava achando estranho, porque as fotos que eu né, fazia, ninguém chamava, eu, caramba, que estranho, né? Acho que não estão curtindo as minhas Minhas roupinhas e roupinhas. tal. As minhas roupinhas. Aí coloquei a foto desse corta-vento, deu um bom. Aí começou a aparecer um monte de gente falando, fila, quero. Eu falei, meu Deus, que Meu Deus, é sensacional, agora. Eu acho que eu vou fazer um é negócio. agora. E aí eu falei, não, eu tenho que começar a procurar peças, então. Vintage com história para revender. E aí, estamos aí hoje. Até Olha hoje, aí, gente. garimpando pecinhas pro acervo. Mas a ideia inicial não tinha pretensão nenhuma mesmo. Sim, Foi foi só bem uma coisa natural. assim, foi uma coisa do nada. Não tinha ideia mesmo de virar uma empresa, né? Sim. E aí o lance do vintage e do old school, que você sempre fala, né, sobre os garimpos, Sim. veio diante desse corta-vento. Isso, veio, né? Eu meio que já tava nessa vibe de vintage, porque o estilo pessoal, o gosto pessoal, eu acho que influencia, né? Sim, Então eu já estava de olho nessas coisas vintage pra mim, pro meu uso pessoal. Mas eu acho que até hoje, assim, o meu vintage é isso aqui, sabe? Tipo roupa de alfaiataria, coisinhas de vó. sim. Eu tenho pouquíssimas coisas jeans. Tenho acho que um macacão, um mamon, umas duas jaquetas, só assim. Eu me sinto melhor com esse estilo de alfaiataria vintage. E a minha ideia, quando chegou esse corta-vento, foi assim, eu acho que eu vou então atrás de coisa vintage, mas eu vou tentar focar mais nesse lance de alfaiataria, nessas roupinhas assim, mais com esse estilinho de vó e tal. No caso dos meninos, né? Um estilo mais assim de vô, né? Sim. Porque aí entram aquelas calças de alfaiataria também e tal, né? Uns E cardiganzinhos. uns cardiganzinhos, uns Estilo Calton. blazers e tal, suéteres, né? E tal. Mas aí, um outro momento muito importante também que a gente percebeu, eu e meu marido, foi a gente entender, foi a gente ouvir o que o público que a gente já tinha estava em busca. Sim, Então, de certa forma, eu fiquei até meio resistente. Eu me lembro de uma feira que a gente participou e que a gente tinha roupa de alfaiataria e a gente tinha peça jeans, mas só que a gente tinha que ver qual seria exatamente aquela quantidade de roupa que a gente ia levar, porque a gente tinha um espaço X. E sim, aí, o meu marido falou assim pra mim, ó, eu acho que a gente tinha que levar mais jeans do que roupa de alfaiataria, porque o jeans tá saindo melhor, e eu meio que não gostei. Eu me lembro disso, assim, que eu falei pra ele, mas eu não quero resistiu. ficar. Olha só que louco. Eu falei pra ele, eu não quero ficar conhecido como um brechó que só vende jeans. Olha só, Olha só, como eu menosprezei o jeans. que absurdo. Tipo assim, eu não via ele como sendo assim esse protagonista, né? Que é hoje no nosso acervo. Mas isso por causa do meu estilo pessoal. Eu Sim, me encantava mais por essas roupinhas cheias de coisinha, camisa de golinha, com bordadinho, botãozinho, saia de prega, xadrez e tal. Então eu achava que a gente tinha que ir por essa linha. Mas a gente começou a ser muito procurado pelo acervo jeans. Quando a gente começou, a gente não tinha essa mesma quantidade que a gente tem hoje. Hoje a gente tem sempre bastante jaquetas, muitas mon. Na época não era tanto assim. Mas quando sim. aparecia uma, era a Era a sensação. E primeira. todo mundo queria, saía rápido e todo mundo ficava mandando mensagem quando que chegava mais, quando que vinha mais. E aí a gente meio que olhou um pro outro assim e falou, eu acho que
O É caminho isso. vai ser a gente ir pro jeans mesmo. E aí a nossa procura foi aumentando nesse sentido de peças jeans. A gente foi achando maneiras de estar sempre trazendo jeans para o nosso acervo. Então esse foi um outro momento importantíssimo para a gente, que foi ouvir, né? Entender o que o seu O público quer, o público. que o seu público procura. Porque senão você fica batendo ali naquela tecla, né? Querendo Sim. vender uma coisa que não é aquelas pessoas que te seguem buscam, meio que não vira, né? Então a Mas gente acabou apesar. entrando mais ainda de cabeça nessa vibe vintage, mas nessa pegada mais urbana, mais street. Eu tava falando, né? Tem muita gente que segue a gente, que é muito desse estilo assim, hip hop, tem muito dançarino, tem muita gente que dança mesmo, sabe? E, e a gente está sempre recebendo esse público, chegando aqui no Insta, na nossa loja. Então essa pegada mais urbana, com certeza ficou a nossa marca registrada. Identidade, né? Ó, o Luiz Identidade, falou algo sobre moda alfaiataria. Que assim, no brechó temos alfaiataria, temos camisa, também temos temos, calça. exatamente. E, cara, isso é que tá muito bombando hoje, ainda mais no streetwear, né? A gente vê muito Sim, disso. A sim. gente vai A encontrar gente isso, acha então, no muito seu brechó. legal. A gente também tem, embora o nosso carro-chefe seja o jeans, mas a gente também tem muita coisa de alfaiataria, né? Como você Sim. falou, a gente tá sempre trazendo camisas, aquelas com estampa, bem Will jazz Smith. mesmo, né? Lá do Também, é Fresh verdade. Prince. Puxa, e eu sigo muita gente também aqui no Insta, que são normalmente pessoas que seguem a gente, nosso público e tal, né? E eu fico também acompanhando, fico vendo o que esse público consome, né? E Sim. aí, de vez em quando, alguém posta coisas aí, eu não sei quem exatamente fez um post com uma foto da infância, e aí tinha várias pessoas da família, eu acho que tipo o pai, o tio, o avô, e cara, tem que ver as camisas que eles estavam usando. Eu falei, Nossa. gente, é as, é as, é as roupas que a gente vende aqui no nosso brechó. Sabe outra coisa que a gente pira muito também aqui em casa? É. Às vezes a gente tá vendo vídeos antigos. Antigamente tinha aquele programa do Serginho Groisman, né? Que É. era chamado Programa Livre. É. E aí a gente fica vendo as roupas que as pessoas usam Sim. lá no programa. Nossa, a gente fica olhando, olha aquela calça, olha aquela camiseta, onde será que tá essa peça agora? Gente. E Que pior que cria desejo, incrível! né? Meu pai me mandou umas fotos dele, bem de antigamente. Cara, meu pai era o próprio Agostinho Carrara. Ele usava as camisas estampadas, Que a incrível, calça né? com a boca larga. Cara, é muito massa reviver isso. Inclusive, tem Sim. algumas fotos da minha mãe. A minha mãe, conforme eu vou aderindo a algumas tendências, ela fala: Nossa, batom preto, eu usei isso na minha infância. Nossa, a botinha vermelha, tinha disso, né? E dá Tinha vontade de coisas sentar com assim, essas né? pessoas e falar: Ó, vamos fazer um dossiê aqui. Me fala tudo que você Uhum. usou, que a gente vai colocar pra tendência. Que uma hora vai virar, né? Exatamente. Minha mãe tinha um macacão branco, um jeans grosso, assim, branco, de manga longa, e Olha, ele manga era, longa. e ele era bem justo, assim. Eu acho que ele tinha uns botões, assim, sabe? Uma coisa bem anos 80. Tem foto também. Então, assim, essa coisa das roupas de brechó trazem toda essa memória, né? Sim. Afetiva quando a gente garimpa. É muito legal. Pri, aproveitando esse lance, temos aí algo que a gente fez. Eu não vou repetir o que a gente fez na primeira live, porque tem gente que é nova aqui, para as pessoas são novidade. É. Para quem não sabe, gente, eu aprendi isso com meu professor Marcelo, mas como a Pri é dona de um brechó, ela vai saber melhor explicar. Existe uma diferença entre vintage e retrô. Quando a gente olha uma peça, cuidado para falar o que ela é, porque existe diferença entre vintage e retrô. E eu deixo com você, Aham. Pri. Manda. Então, o vintage existe, tem gente que é mais assim, leva bem a ferro e fogo e tipo, para ele o vintage é uma coisa que tem que ter pelo menos 50 anos de vida. Então, vamos supor alguma coisa de 1970 para trás só. É que essa pessoa considera como vintage mesmo, né?
Mas eu não sei se isso pode ser que se aplique mais na parte de objetos, né? Móveis e tal. Pode ser que sejam mais valorizados quando tem essa, essa idade toda. Agora, no Sim. caso das roupas, esse conceito para roupa vintage é considerado vintage uma peça que tem no mínimo 20 anos. Então, de 2000 para trás, uma peça que foi feita, né, de 2000 para trás, é uma peça considerada vintage. Agora, Sim. retrô é uma peça nova, é uma peça que você vê no shopping, em fast fashion, que ela é uma peça nova, mas ela imita, ela parece essas roupas antigas. Então, agora, por exemplo, está se usando muito calça com a cintura alta, né? E essa é uma modelagem que foi usada nos anos 90, nos anos 80. Então, essa calça que é feita hoje com essa modelagem, ela não é vintage, ela é Sim. retrô. Ela É não uma é vintage inspiração do que era ainda. antigamente. Sim. Isso, é uma releitura, né? Então, Isso. retrô é tudo que é feito hoje, em dia, mas que tem essa cara de coisa mais vintage, Gente. antiga, né? Perfeito. E falando nisso também, tem uma coisa que eu até tenho apego, que eu aprendi no brechó, no Rua da Saudade Brechó, que é o lance do CGC, que eu acho Tá aí, muito amigo, massa. certinho? Tá aqui, tá aqui Tá do meu aí. lado. Porque assim, eu acho que Tá quando a bom. gente. Quando você falou, eu já fui correndo pra ver todas as minhas peças de brechó se tinha esse tal de CGC. E a gente cria Aham, um certo apego, ainda mais por ser uma peça antiga e que tem muita história. exatamente. Galera, se vocês tiverem peça de brechó, assim, vintage Corre lá mesmo, pra tá? olhar. Já corre lá pra ver se tem na etiqueta exatamente Mostra aí, isso. amiga. Ai, meu Tá aí ao Deus. contrário, mas dá pra ver. Aqui, ó, CGC CGC. aí. Isso, e aí Conte tem pra um nós. número, né, tal. O CGC, gente, qual é o mistério do CGC? O O mistério do CGC CGC. era um código de registro que as empresas tinham para funcionar. Esse código, esse código, esse código foi substituído pelo CNPJ. E esse CGC, ele foi usado até por volta de 96, 98. Então, quando a gente acha uma peça que tem CGC, quer dizer que ela é de antes de 96, antes de 98. Então, isso é sensacional. É No muito caso massa. desse jeans, ele provavelmente deve ser dos anos 90 ali, né? Mas Inclusive, assim, é do Rua da Saudade Brechó, viu, gente? claro, Compridinho. maravilhoso. Olha, Ramushi, lindo. né? Esse shortinho aí é Ramushi, que é uma outra É marca isso também que mesmo. todo mundo procura. Ramushi. Lindo. Ramushi é uma marca que ela hoje ela ainda existe, mas ela trabalha com cama, mesa e banho. Ah, Parece que nos anos 90 e antes disso, eles tinham uma fábrica ali perto da 25 de Março, uma na Avenida do Estado, uma mais ali para a Zona Norte e tal. E aí, os jeans Ramushi, tem muita gente que manda mensagem e a pessoa pergunta especificamente de jeans Ramushi. A Ramushi. pessoa fala, eu A queria saber se qualidade. você tem calça Mon Ramushi. É muito Gente, louco, ó, né? a qualidade do negócio é outro nível, né? É Falando nisso incrível, né? ainda, que você sempre fala que as peças de antigamente foram feitas para durar, né? Exatamente, exatamente. Foram feitas numa época em que roupa não era assim, tão pouco usável como é hoje para estimular você a consumir mais, né? Sim. Elas eram feitas para que durassem mais e mais, tanto que, assim, quando a gente encontra peça dos anos 80, assim, essa peça não vai ter fim tão cedo. Se Sim. eu compro, tipo, vai ficar para a segunda geração, vai ficar, sabe, assim, não vai acabar mesmo. É incrível isso, né? Aí, até na outra live, uma pessoa, acho que foi o Henrique, perguntou, né? Então, tecnicamente, antigamente, Os fast fashion os fast fashion era fazia roupas para durar. Então, sim, e e hoje em tinha uma dia qualidade melhor do que hoje, né? Ele perguntou, né? É foi isso. exatamente isso, Fast fashion, né? A gente fala de fast fashion, para quem não sabe, são essas grandes lojas que a gente vê hoje, tipo Renner, C&A, Riachuelo, que a gente encontra em shoppings e tal. E essas roupas de hoje, com certeza aconteceu com todo mundo já, né? No caso
meninas, às vezes a gente compra alguma blusinha e a gente lava umas 2 vezes e você vê que deforma já, a gola fica deformada, a estampa desbota, assim, você vê rapidinho você tá usando essa peça em casa, assim, pra você dormir. Ou vira pano de chão. Entendeu? Aí ela fura logo, você acaba jogando fora, ela vai parar em alguma sacola de roupa que você tá jogando fora, que você não vai usar mais. Então o ciclo de vida dessas roupas é muito curto. Sim. E aí ele perguntou, então, antigamente os fast fashions faziam roupas que duravam mais, então eles tinham uma qualidade melhor? E a gente falou que sim, né? Que com certeza, isso não só as roupas, tudo à nossa volta antigamente era feito com muita qualidade para que tivesse uma vida longa. E aí essa ideia de fazer coisas que duram pouco. A gente vê isso, gente, um exemplo muito básico são os celulares, né? Sim, Os verdade. celulares, tipo, nos anos 90, assim, ainda tinha aqueles aparelhos que eram um tijolão, assim, né? Gente, tem Durava. gente que assim, a pessoa não usa mais, porque enfim, porque ele era só para fazer ligação e para receber mensagem. Hoje em dia, com o WhatsApp, a internet, é impossível você usar esse aparelho. Mas tem gente que tem até hoje e que ele ainda funcionaria. Caso a pessoa precisasse, ele funcionaria. Estaria lá com a bateria durando 5 meses. Séculos. Agora, É um verdade. celular que você compra hoje, o que acontece com ele? O máximo que você fica é 3 anos, no máximo. Sim. Porque o aí meu ele pode estar inteiro ainda, mas ele começa a dar pau, ele começa a e é travar, natural da zoa, empresa mesmo, né? zoa a bateria, zoa o fone, zoa o cabo lá do carregador, você é obrigado a ir lá e comprar outro. Inclusive o meu é o iPhone 6, cara. Agora que estão lançando o 11, o meu tá dando vários pau, não tem atualização. Eu preciso comprar outro. Tipo, como assim, Brasil? Ô, Tipo Pri, isso. o Lui mandou aqui. Hoje a gente usa a moda dos anos 80 e 90. O que você acha que vai ser usado daqui a 50 anos? Daqui a 50 anos da moda de 2020? Ai, sabe que eu 2020. fico. Sabe que eu fico pensando nisso às vezes? Assim, eu falo, caramba, né? Eu fico assim pensando às vezes, eu falo, mano, será que um dia todas essas roupas que a gente acha ainda dos anos 80 e 90 vão acabar? Porque, tipo assim, a gente vai achando todas, elas vão achando outros donos, e aí a pessoa não se desfaz, como que a gente faz para continuar achando mais, né? E outra coisa também que eu fico assim pensando, hoje a gente fala tanto, né, das mom jeans, jaqueta oversized e tal. Mas eu fico pensando assim, vamos supor, daqui 20 anos, o que será que vai estar em alta? Sabe assim? O que Bem será? essa pergunta dele, né? Que vai saber se tipo daqui 30, 40 anos, quem olhar uma jaqueta oversized vai achar horrível. E aí a tendência vai ser essas jaquetinhas menores, sabe? Que são mais atuais hoje. É né? um negócio doido. Porque uma coisa também o professor Marcelo falava lá nas aulas é que a moda, ela meio que volta em um ciclo, se eu não me engano, de 20 em 20 anos, né? Sim. De 20 em 20 anos. Então agora a gente está em 2020, a gente ainda está pegando essas coisas de até 2000 para trás, assim, um pouco de anos 90, né? Mas você vê que em alguns lugares eu já comecei a ver um pouco referência de calça jeans cintura baixíssima. Era isso que eu ia falar. Meu Deus, e isso Meu era Deus, tendência 2010. Valei-me, meu Não. Deus. Deus me proteja. Eu não sei, assim. Britney, né? Britney Spears. Sim. Eu não Por quê? sei. Porque aí a gente já tá entrando no início dos anos 2000. Sim. E aí eu fico pensando, será que os anos 90 vão tipo ficar pra trás e 2000 vai dominar? Meu Deus! Ó, Pri, o Lui tá completando aqui. Então me responde qual peça da atualidade você tornaria vintage daqui eu a 50 acabei não anos? respondendo. Então, eu acho uma pergunta meio complicada, porque você vê... Tudo é releitura, porque, né? assim, porque assim, uma peça de 2020 que é super releitura é a Pantacur, por exemplo. Então, É a todas Pantacur. elas são releitura de alguma coisa, né? Parece Não que é? não tem evolução daqui pra frente. É só de lá atrás pra cá, né?
Mas assim, também tem muita coisa de hoje em dia. Assim, o que eu acho que ainda é muito usado hoje, que pode ser que seja trend em 2050, seriam essas calças jeans com lycra, por exemplo. Que ainda a Sim. gente vê muita gente usando, né? Que é a calça jeans, é um jeans misto, não é o jeans 100% algodão, dessas roupas de brechó. É um jeans misto com lycra, que eu não me vejo usando mais, mas vamos supor, né? Não, a gente nunca Daqui pode falar 50, nunca. sei lá, daqui 30 anos isso aí seja trend e eu vou ter que estar garimpando esse tipo de peça Sim. para vender no meu brechó, já pensou? E você vai Meu acabar pai. usando, Pri, não tem jeito. Ai, Ela te meu pega pai. em algum momento, o jeito que alguém usar vai falar, nossa, não tinha pensado nisso. É, tipo isso mesmo. Porque você vê que tá, tudo que tá mais em alta agora são releituras, né? Sim. Essas blusinhas tipo top com aqueles elásticos, né? Sabe assim? Sim. Isso aí era muito anos 90, né? O pullover que a gente falou na outra live. Então, assim, não sei, Lu, eu quero esperar pra ver. Eu sou É aquela só pessoa assim, espera. eu só acredito vendo. Aí eu vendo, assim, tipo, chocada, sabe? Então, ó, uma coisa, por exemplo, você falou aí que 2020 prometia a volta das calças cintura baixa, né? Você E viu aí, também isso? eu vi. Aí eu fiquei assim, ó, Deus me Tipo, livre. E aí eu lembrei que eu tinha uma sacola de roupas pra doar, de muito tempo atrás, onde as calças eram calça de cintura baixa. E eu coloquei, eu fiquei, mano, como é que eu usava isso, né? Mas é aí muito a gente estranho. é muito. E eu que já não, ó, vou ser bem sincera aqui, já não tenho bunda. Usando uma calça de cintura baixa, tipo assim, parece que quando a gente coloca uma cintura alta, né, dá uma, né? Agora, É, cintura baixa, fica isso aqui de bunda. Não tem, não o consigo. corpo fica estranho, né? Parece que a parte Sim, de cima, a falta parte um de cima pedaço. fica muito grande. É E a verdade. perna fica muito esquisita, entendeu? Ah, eu Fica. não sei. Mas assim, a gente não Mas, sabe, né? O dia de amanhã. então, mas aí, ó, Mas então, com parece que jeans, não vingou, né? Você não andou vendo sei. mais? Eu tô vendo, Ai, meu inclusive, Deus. eu vi em desfiles. Ai, meu Deus. A Versace desfilou Voltou uma com essa calça de aí. couro, sim. Mas, assim, é o seguinte, a gente sempre tenta reformular a moda do jeito que a gente conseguiria vestir. Pra mim, a calça jeans é apertadinha, cintura baixa, não rola. Mas eu já colocar um moletom mais largo, cintura baixa, já consigo, entendeu? Sim, Já vai. aham. Uma calça É. jeans mais larga, De boyfriend, com baixinha, cordão, né? Meio sim. cargo, assim, e Eu tal. acho que já funciona melhor. Eu acho que é coisa de adaptar mesmo, né? De pegar e tentar entender o que eles estão tentando trazer pra gente, porque é complicado. É complicado. Bom, vamos lá, Pri. Sobre empreendedorismo, perguntaram na outra live, a questão de feirinhas, né? Que a maioria das Uhum. pessoas não sabe que existe feirinha. Quando a gente fala que a gente é de um lugar X, por exemplo, pra mim é mais complicado, porque eu não tenho loja física. Então, e também não tenho um lugar para que as pessoas venham na minha casa e vejam as peças, escolham as peças. É só pela internet. E a feirinha, gente, abre uma possibilidade gigante, porque eu que sou daqui de Osasco, consigo participar de uma feirinha e atender pessoas de todos os lugares, até porque essas feirinhas acontecem no centro, geralmente, no centro de São Paulo, e muita gente tem acesso, né? Fale um pouco Uhum. mais sobre feirinhas, sobre suas participações, conte pra Então, nós. as feiras de brechó têm acontecido. Esse ano não, né? Parece que vão ocorrer duas agora, duas ou mais, né? Duas que eu vi, mas com certeza vão acontecer outras em novembro e dezembro, que é agora que a prefeitura está liberando um Liberando. pouco mais para evento, ainda com bastante cuidado. Não sei te dizer exatamente como vai ser ainda, como que quem organiza vai estar fazendo esse rolê, né? A gente participa só para expor. Mas a gente pode, assim, que a gente já participou mais, foram duas, que é a Feira da Casa Vitrine Criativa, que a gente está com eles praticamente desde o início, assim, a gente gosta muito do público deles. E aí, para quem tem interesse, né, em participar, pode estar entrando lá no Insta, chamando eles. Não sei se você consegue digitar aí o O Insta Insta para deles. aparecer. Casa Vitrine Criativa, porque Aqui aí eu acho que eu alguém só. salva, sei lá. Não sei se você consegue, mas
Enfim, uma outra feira que a gente já participou, que a gente gosta muito, é a Feira Novo de Novo também, que vai acontecer acho que 2 edições agora em novembro. Então assim, tem que ir achando eles pelo Insta e Sim. mandando mensagem. Caso alguém queira, pode mandar mensagem para mim que eu indico qual é a página. E aí vocês se informam, mas é uma ótima oportunidade. A gente paga para expor lá, né? Essas feiras não são gratuitas, óbvio. A gente paga para expor o dia todo. Normalmente é por espaço que você aluga ou por arara que você leva. Tipo, se você quer levar só uma, é um valor. Se você quer levar 2, é outro valor. Mas é muito legal para quem nunca teve esse contato com o público diretamente, né? Sim, é bem Você legal atender mesmo. as pessoas, você sentiu o que sai melhor em feiras, o que as pessoas estão mais em busca. É muito legal. Conhecer, trocar ideia Conhecer também, né? Porque assim, a outros gente vai. expositores, você conhece, Sim. E aí outros você conhece mais brechós. feiras para participar. Expande, com É verdade. certeza. É, Expande as possibilidades, né? é bem legal. Até para você entender um pouco de espaço, como é que vocês. Como fala? Exporia? Existe essa palavra? Exporia Eu acho, seu produto. eu acho que sim. Eu acho Se que não é existe, eu isso. inventei agora. Não, mas essa ideia mesmo de como você expor, né, o seu produto, o que você vai deixar na frente, o que você acha que chama mais atenção, é muito É legal. bem Eu acho legal. uma ótima oportunidade. Para quem nunca fez, acho muito legal. Tem gente que nem é de São Paulo e a pessoa vem de fora participar. Sim. Tem muita Isso é uma gente que coisa legal. participa. Para quem tá em dúvida aí, eu vou pular para a última pergunta. Eu não sei quanto tempo a gente tem, eu não vi quando a gente começou. Eu só Ai, comecei, meu Deus. tava Sério? muito no grau. Mas, ó, tem pessoas que tá ainda um pouco assim, né, de começar a comprar em brechó. E, gente, quem começa não para. Não tem como você se arrepender de uma compra que você fez em brechó, porque aquela peça é a peça que você vai ficar, querendo usar sempre. E então dê aí, Pri, dicas para quem quer começar a consumir de brechó. Inclusive, ir nessas feirinhas é uma boa para vocês começarem a garimpar e ver como é o universo de brechó. Sim. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil por causa desse monte de brechó online, né? Aqui no Instagram. Então, quando você segue um perfil, o Insta já te sugere mais outros milhares e assim você vai achando um monte de IG, né? De brechó. Então, assim, se você quer começar, se você tá afim de reformular seu armário ou mesmo se encontrar em algum estilo, né, que você ainda não se achou ainda, é uma ótima chance para isso. Por quê? Porque lá você tem acesso a infinitas peças, estilos, tanto esses que a gente vê pelo Insta, como lojas físicas como a nossa, né? Aqui em Osasco tem a gente, tem alguns outros, mais lá pro lado do centro de São Paulo você encontra também alguns com loja física. E uma ótima chance de você achar peças únicas é no bairro que você mora mesmo, né? Em todo bairro você encontra brechós. Sim. Tem alguns que são um pouco mais arrumados, mais organizados, e tem outros que você encontra que é só um salãozinho mesmo, com um monte de roupas empilhadas, e eles são ótimos, esses são ótimos para você encontrar peças. Só que você normalmente compra a peça no estado que ela está, né? Então, Sim. muitas vezes a peça tá suja, tá com avaria, pode ser que você tenha que fazer algum reparo. Mas para quem quer começar a consumir mesmo assim de brechó, tem que chegar meio que com a mente aberta para tudo que você vai poder achar lá. Se dá essa oportunidade de você experimentar coisas que você talvez nunca curtiu muito, mas às vezes uma peça no corpo te dá outra ideia do que você Sim. vê ela ali, lá no cabide ou em uma pilha, né, numa cesta de roupas. Referências que você tenha também ajuda nessa sua procura de peças, algum influencer que você curte, algum artista que você curte, que você viu ele usando algo, que seja de brechó, que seja com essa pegada mais vintage, né? E existem muitos outros brechós que não são necessariamente para roupas vintage. Sim. Isso é importante dizer também, né? Tem muitos brechós que vendem roupa de segunda mão, que já são roupas atuais, roupas que saíram do fast fashion. Verdade. Nada contra
a pessoa também fazer esse consumo, né? Porque são peças que ela consegue por um valor bem menor do Mais que acessível. seria essa peça nova lá na loja. Mas assim, tudo vai disso, assim, sabe? Acho que você chegar com a mente aberta mesmo, tá bem disposto a ver coisas novas, buscar algumas referências que te guiem, e é isso. Perfeito. Pri, o Lui tinha feito uma pergunta muito massa, né? Que era algo relacionado à precificação. Por que que às vezes a gente vai num brechó e aí do nada o valor tipo, muito caro, muito Sim. inacessível? Muito caro, assim, por exemplo, né? Uma jaqueta de 80, 90 Sim, reais, né? assim, Porque quando caro a na gente fala visão da pessoa. brechó, Isso. porque quando se fala de brechó, muita gente ainda tem esse conceito de que as peças custam Muito dois baixo. reais, cinco Isso, reais, enfim, né? Aí a gente falou lá na outra live sobre isso, né? O que isso. que acontece? As coisas, elas têm um determinado preço de acordo com a procura delas. Isso é com tudo, né? No Sim, mercado, de um modo geral, quanto mais uma coisa é procurada, mais o valor sobe. É o valor de mercado daquele produto. No nosso caso, como a gente trabalha com vintage, a gente foca especificamente nesse público que busca avidamente por roupas vintage. Então a gente tem clientes assim de outros estados, gente assim do extremo do Brasil, pessoas que moram lá no Pará, por exemplo, e a gente envia peças e que a pessoa paga cerca de R$ 60 o frete. Olha só. sim, Porque ela quer muito aquele produto que lá ela não acha. Então o preço que está envolvido para ela não importa. Ela quer aquela peça. sim. Então, no nosso caso, a gente procura estar sempre dentro da média de preços de outros brechós que vendem peças similares às nossas. Então, se a maioria desses brechós vendem uma peça, um tipo de peça, por um valor X, a gente não pode meter o louco e vender muito abaixo ou muito acima. Então, Sim. a gente tenta acompanhar a média. Então, a gente segue outros IGs que vendem o mesmo tipo de peça que a gente, e aí a gente acompanha. E esse preço, ele foi determinado baseado em quê? Todos esses outros brechós, como o nosso, fazem uma curadoria. O que quer dizer isso? Diferente desses outros brechós de vila, de bairro, que não são todos, mas alguns vendem a roupa sem nenhum tipo de cuidado, vende a roupa sem ser lavada, então a peça pode estar com mancha, pode estar suja, pode ter rasgo, furo, falta zíper, falta botão. Não são todos, mas alguns brechós de vila, de bairro, vendem assim, né? E é por isso que essa peça, você chega lá, ela tem um valor bem simbólico mesmo. Porque a pessoa, muitas vezes, ela recebe doação de roupa, então ela Sim. nem precisou gastar na compra dessa peça para ela revender. Muitas vezes ela monta o seu brechó na sua casa mesmo, lá na sua garagem, então aluguel é outra coisa que ela não paga. Sim. Imposto sobre as vendas ela não paga. No caso, no nosso caso, a gente tem loja física no centro de Osasco e é uma loja grande, então tem um custo a gente manter aquela loja, a gente paga aluguel, a gente paga IPTU, a gente paga imposto sobre as vendas, a gente tem uma contadora que a gente paga, então assim, tem muita coisa, tem muitos custos envolvidos. E o que a gente vai fazer com esses custos? A gente tem que aplicar na peça que vai ser revendida, né? A gente tem esse trabalho a gente lava, higieniza, algumas roupas, no caso dos jeans, a gente manda lavar numa lavanderia fora. Então, muitas roupas que voltam dessa lavanderia, às vezes ainda voltam com algumas manchas que a gente tem que relavar Sim. porque é alguma mancha específica que na máquina deles não saiu. Então a gente pagou e a gente acaba meio que perdendo essa lavagem que a gente pagou, porque a peça vem até passada de Sim. lá, ela vem cheirosinha. Mas aí a gente tem que lavar outra vez e a gente perde o que a gente pagou, sabe? Às vezes acontece. E a gente tem uma costureira que quando a peça falta zíper, falta botão, ela põe.
quando é uma peça que Sim, tem algum rasgo, ela fecha. Muitas vezes ela até salva peças que estão assim com umas manchas, umas coisas que a gente não sabe o que fazer, e ela meio que dá ideia, ela corta, emenda uma outra coisa, e tipo, a gente reinventa essa peça. Mas quem é que paga por isso? Nós, né? sim, A gente paga por isso. Então é por isso que a peça, quando chega na hora da venda, ela tem todos esses custos embutidos. No caso do sim. site, a gente tem o trabalho, a gente tem Site. o tempo, fazer foto de peça por peça, porque cada peça é única, mede peça por peça, posta no site, edita as fotos, depois a gente tem que fazer a postagem no site. Então, assim, todo esse trabalho, o custo por esse trampo todo, esse rolê inteiro, está embutido no valor da peça. Então, quanto mais trabalho envolve o entorno dessa peça, mais Maior ela o pre- vai valer, né? Sim. Eu tenho uma pergunta É aqui, mais ou menos Pri. Vamos isso. abrir. Dá uma olhada. O Lui. Você acha que com o avanço da tecnologia, os brechós físicos suma? Ai, gente, Ai, eu não eu acredito. também, eu posso dar minha opinião sincera? Eu Pode falar adoro você primeiro. ir. Eu adoro ir no brechó, sentir, tocar, provar, ver, sabe? Eu acho que não tem, não tem sensação que pague isso online, É, né? é claro que assim, a visão de algumas coisas, né, de alguns modelos de negócio mudaram muito diante dessa pandemia, né? Assim, essa Sim, ideia de você fazer somente compras online, não sei, né, de você fazer compras apenas de peças novas, né? Não sei. Lógico que tem muita coisa aí em jogo, né? Mas eu acredito que o avanço da tecnologia de um modo geral valoriza ainda mais é toda essa verdade. coisa, sabe? Boa observação. Eu acho que valoriza ainda mais toda essa coisa do vintage, dessa ideia de coisas do século passado, né? Porque brechó é uma coisa que não é de hoje, óbvio, né? Então, já pensou, daqui 20 anos, quanto mais lojas de roupas novas existirem no mundo, alguém Mais ainda parar e consumo. e aí alguém ainda olhar e falar, caramba, existe um brechó naquela rua. Brechó era aquele estilo de loja que existia desde o século passado e que você encontra roupas antigas de várias épocas e tal. Então eu acho que isso vai ficar cada vez mais valorizado. Sim, é Mais, verdade. Quanto mais mais valorizado mesmo. virtual, mais físico vai ser valorizado, Mais né? o físico E assim, quanto mais generalizado seja, não sei se essa é a palavra, quanto mais massivo for, né, tudo que é Sim, feito, né, e que é reproduzido em massa e que é empurrado, né, pra gente por N formas de marketing, eu acho que quanto mais aquela coisa única, sabe, sim. vai ser mais valiosa. Tecnicamente Aquela mais coisa que humano, não né? existe, aquela coisa que não existe outra igual, sabe? Vai valer muito mais. Temos mais uma pergunta dele. Qual peça vintage você não curte tanto? Ai, então, dificílimo, né? Falar uma peça vintage que eu não curta tanto. Ai, deixa eu pensar. Uma peça vintage, mas assim, pro meu uso pessoal, né? Eu acho que você Acho quer que é pro dizer. uso pessoal. Pro meu uso pessoal, uma roupa vintage que eu não curta tanto. Você não curtiu o jeans, você continua com essa vibe ou É, não? não é que eu não curto jeans, né? Eu É o não uso menos favorito. muito ele, eu não uso tanto ele, eu uso mais calça de alfaiataria, vestido, saia. Mas deixa eu pensar aqui, peraí, uma peça vintage que eu não curta tanto. Ai, não sei, tá difícil essa. É muito difícil mesmo. Ó, Desculpa, eu acho que essa eu Lui, passo essa foi porque ruim. eu não tenho, eu acho, assim. Deixa eu Eu ver aqui gosto se de temos tudo que é mais. vintage. Eu vou pensar se eu lembrar de alguma coisa que eu falo pra ele. Ó, tem uma aqui. Qual peça vintage você teve antigamente que você queria poder ter hoje em dia? Essa até eu tenho uma. É, né?
Então, quando eu era mais para criança, assim, eu tinha uma saia xadrez. É. Eu tenho uma tia minha e ela é muito fina. Ela foi para Paris e ela trouxe uma saia Ai, meu de Deus. prega xadrez Ah, para mim, de Paris. olha, de Você Paris. acredita? E ela trouxe um Caraca. casaquinho também de pelo, Uia. que era de pelo de bichinho mesmo. Olha Ai, que meu hoje Deus. não é uma coisa muito Ai, legal, não. né? Hoje cai uma lagriminha, né? É. Mas eu usei muito. Eita, gente, travou, é sério? No último momento? Que isso? Voltou? Voltou. Voltei. É, eu tenho uma Então, e aí essa peça. saia xadrez já pensou? Ai, era muito charme. Ah, mas ó, igual, quando eu era pequena, inclusive foi a foto que eu postei no Dia das Crianças. Eu tinha uma calça de couro, que eu amava aquela calça de couro, cara. Eu amava. E tipo, eu era tão magricelinha, e aquela calça, eu postei a foto e eu falei, cara, eu desejo aquela calça hoje. E hoje, vendo os desfiles de 2021, 2020, verão 2021, aquela É, calça, gente, tá lá. Eu tô vendo um monte de gente no Instagram, um não monte de é? gente no Pinterest. Ela seria Mas meu sabe desejo coisas hoje. que aconteceram? Sabe coisas que aconteceram comigo? Eu não sei se eu tive mais, mas eu tenho uma lembrança de uma calça mom quando eu era adolescente. E aí eu achei eu acho que já estava começando essa ideia de calça com a cintura mais baixa. E eu tinha É. essa que era a cintura lá em cima, assim. E eu achava ela desconfortável. Aí eu meti a tesoura até Ah, a não! altura do zíper, assim, onde morre o zíper. E aí o cos, a parte do cos eu tirei. E aí ficava só o zíper, assim, Ah, sabe? não! É. E eu lembro também de Olha quem ter diria. jaqueta hard rock. Eu lembro de ter jaqueta hard rock. E eu não sei o que que eu fiz com ela também, porque ela podia estar aqui hoje, já pensou? No meu armário. Não sei É o que que eu verdade. fiz. Coisas assim que a gente Pri, falando não nisso, explica. eu não sei quanto tempo a gente tem, mas Eu pensei que pegando a tivesse pergunta que eu caído fiz. aquela hora. Eu falei, Não, meu ele Deus, deu uma já deu uma travadinha. hora. Ah, Mas quando começar a cair, ele aparece uma contagem aqui pra mim. tá bom, tá. Pegando a pergunta que eu fiz pro Marcelo, e ele me respondeu incrivelmente, você tinha algum estilo naquela época, da época que você era adolescente, que você curtia muito? Então, quando eu era adolescente, eu tinha muito. Minha mãe tinha muito costume de mandar fazer roupa pra mim na costureira. Então eu tinha uns vestidinhos, assim, mas isso eu já era jovem, assim, já não era criança mais. Mas assim, esse hábito eu achava muito legal, sabe? Então a gente ia Sim. na loja, comprava lá o tecido e aí ela mandava fazer pra mim. Jardineira, salopete, coisas assim, bem anos 90 mesmo, sabe? Mas Então teve eu algum acho. estilo? Assim, sei lá, professor era clubber na época. Ah, não. Não? Não, coisa de estilo não. Eu acho que eu tinha muito pouca referência de moda, assim, sabe? É. Informação de moda. Tanto que eu acho que eu fui realmente me encontrar e abrir mais a minha mente agora nesse universo assim de brechós mesmo. Chocada, Pri. Chocada, menina. Todo mundo teve Eu seu fico momento pensando, não, roqueirinha. eu era super pacata, assim. Eu era uma pessoa super pacata. Não tive. Chocada. Eu me Cara. vestia com o básico, assim, sabe? Não tinha nada que me deixasse assim mais. Não, Liberta nenhum do. estilinho. Não, eu era bem Poxa, basiquinha. vamos ver se temos mais perguntas. Cadê o Lui aí pra mandar mais perguntas, galera? Mandem perguntas. Ah, eu tenho uma pergunta mesmo. Que eu falei. Eu sempre, desde de muito tempo, desde quando eu comecei a me envolver mesmo com moda, eu sempre sonhei com brechó, Pri. Sempre. Ou assistia alguma coisa que tinha brechó e aí do nada eu dormia, eu tava sonhando e, tipo, pra mim eu encontrava várias coisas. Louco, E teve sério. dias atrás, eu pensando, na época que começou os pullovers e as saias de preguinha, eu sonhei com brechó. Eu acordei triste porque eu tava com a mão cheia de coisa. Eu falei, Que cara, dó.
Foi só um sonho. Pensando nisso, tem algum brechó que você deseja? Você se Então, a gente inspira? falou sobre isso, né? Na outra live. Tinha um brechó aqui em São Paulo que eu nunca consegui visitar e ela se mudou para o Rio de Janeiro. Ah, Era o brechó Devan. ah. E era uma casa onde ela tinha, né, o acervo dela. Era uma casa ali próximo da Vila Madalena e ela tinha todo esse vintage assim dos anos 80, os anos 70, 60, mais nessa linha de alfaiataria, sabe? Vestidinho de festa, anos 60. Você já. Ai, meu Deus. Eu ficava louca, sabe? Mas aí eu sempre acompanhei ela pelo Insta só e acabei nunca visitando ela lá. E agora ela mudou para o pois. Rio de Janeiro. Mas ainda a Mas mesma assim, pegada. sim, ela continua com esse estilo. Agora um outro brechó que eu visitei já, mas foi só uma vez, é o Minha Avó Tinha, Ah, e que esse eu fica conheço. também na Lapa. Ele é sensacional, né? Esse brechó. Ele Sim. trabalha muito com coisas assim que eles alugam, né? Porque tem muita coisa de época lá. Eu fiquei também encantada. Ó, Poder, queria tudo. começou aqui a aparecer o Começou a tempo. aparecer a contagem. Estamos com Mar- 1h31 Mardita. segundos. 1 minuto a gente tem. Pri, muito minuto. obrigada por refazer essa live comigo. Foi Tamo aí maravilhoso. novamente. Agora torcer para conseguir subir no IGTV. Isso, gente, obrigada novamente a vocês que entraram. A gente gosta muito de conversar. Obrigada por ouvir a gente aqui. Grande E é isso, beijo. visitem a gente. Nossa loja física em Osasco. Entra no nosso IG lá para ver o endereço. Temos site, estamos aqui no Insta. É nóis. É nóis, gente. Valeu. Beijo. Beijo.